Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o vice-líder do governo e líder do Democratas no Senado Federal, Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Senador, além de todas essas questões hoje da CPI, nós ainda tivemos um discurso do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, durante lá o evento das comunicações, da Semana das Comunicações, e onde ele disse que ele insinuou uma guerra química, falando exatamente o que o Zé Maria lembrou aqui na abertura do nosso programa, falou da questão de guerra, insinuou que a China poderia estar fazendo uma guerra química por causa do vírus, do coronavírus, e ainda se referiu que pode assinar um decreto para garantir o cumprimento do artigo 5º da Constituição sobre liberdade de ir e vir. Ele disse que o decreto dele vai simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V com o artigo 5º da Constituição. Isso não soa como uma ameaça, uma tentativa de emparedar a CPI, ou foi apenas uma forma de agradar ali aqueles que foram às ruas no último 1º de maio, pedindo que o comércio ficasse aberto, que as pessoas pudessem circular normalmente, como se a vida estivesse normal? Olha, eu acho que assim, primeiro que todos nós reconhecemos que, diante de uma situação como essa de pandemia, a cautela é o melhor remédio, né? Mas que há abusos e arbitrariedades Brasil afora também ninguém desconhece. Há muita arbitrariedade, há muitos abusos, há muito erro de planejamento, assim, políticas públicas equivocadas e que, ao invés de ajudar, você não resolve o problema da saúde e agrava o problema econômico. Então, é preciso compatibilizar isso. A prioridade é preservar a vida, né, a segurança sanitária, mas não pode descuidar também dessa questão econômica, porque a fome também mata. Agora, em relação ao discurso do presidente, eu não vi, confesso que não vi o discurso dele em relação à China. Acho que a China é um parceiro comercial importante do Brasil, tem sido parceiro do Brasil também com relação à questão do imunizante, é preciso reconhecer isso. Agora, há muitas dúvidas em relação a esse vírus, a origem dele, a extensão do dano que ele está provocando no Brasil e no mundo inteiro, né? Às vezes, dentro de uma retórica, dentro de um discurso, você fala muita coisa, mas eu não acredito que a intenção do presidente tenha sido de gerar qualquer tipo Senador, de embate com relação à China. Eu não vi o discurso, mas do que eu li até agora, acho que a interpretação dada é que tenta induzir para esse caminho, mas não acho que seja ali uma discussão realmente que aponte para a China como um vilão nesse processo. O senhor acha que ele vai editar esse decreto? Acho que a China é tão vítima quanto os demais países. O senhor acha que ele vai editar esse decreto? O presidente fez uma acusação grave contra a China, né, de fazer uma guerra biológica. Não é? Ele falou guerra química, mas, na verdade, é uma guerra biológica. E desconfia do crescimento em plena pandemia. A China foi o país que mais cresceu no mundo. Mas ali tem, na fala dele, de tudo que eu acho mais grave, ele dizer que vai editar um decreto, mas que não aceita decisão em contrário. Aí é que mora o perigo. Como não aceitar uma decisão como é que foi a frase dele, Zé Maria? Não ouse descumprir. Né? Eu não aceito que esse decreto seja revogado. Aí é que eu acho que... Mas é preciso, às vezes, esse tipo de declaração... Você acredita que ele vai assinar esse decreto? Assim, obviamente que isso já está na Constituição. O direito de ir e vir é uma garantia constitucional. É claro que você tem medidas sanitárias que são importantes, protocolos que são importantes e que devem ser observados, mas sem excesso, né, sem exceder os limites, né, da Constituição Federal. Eu acho que, às vezes, as falas do presidente, elas são, se você pegar ela fora de um contexto, né, você acaba dando um contorno para ela que não representa aquilo que de fato é. Então, é preciso... Eu não assisti o discurso dele, não vi o discurso dele. Eu não entendi, o senhor poderia explicar melhor? Não, é porque às vezes o presidente fala num ambiente, dentro de um contexto, sim, e que dentro daquele contexto coube aquela frase, mas não significa a vontade do governo, a decisão do governo, assim... É uma fala dentro de um contexto. Não significa uma decisão de fazer. E com relação a essa questão de obrigação de cumprir e tal, o presidente Bolsonaro até hoje não deu nenhuma evidência de que seja alguém que descumpra a Constituição Federal, que
se coloque acima da Constituição Federal, que se contraponha a um dos poderes da República. Na retórica dele, ele às vezes tem crítica ao Supremo, tem crítica ao Parlamento, que ele fez parte a vida toda, e eu também tenho, né? Mas qual o ato concreto do presidente que desafia a democracia, que desafia a Constituição Federal? Não tem. Então, é preciso pegar as falas do presidente dentro do contexto em que elas acontecem. Ele falou também que o Congresso está com ele, está? O Congresso está com o presidente e com o Brasil. Não significa que vá concordar com ele em tudo, mas se ele está trabalhando pelo país, como eu sei que está, e o Congresso Nacional, que também tem que entregar ao país, né, especialmente num momento como esse, né, soluções, ou pelo menos a busca de soluções para o problema da questão sanitária, da questão econômica, do auxílio aos que mais precisam nesse momento, eu acho que há aqui uma soma, há uma convergência de esforços. O Congresso não atua contra o presidente, atua de maneira convergente naqueles temas que são reconhecidos como os temas mais importantes para o país. Na hipótese dele editar esse decreto, o Congresso apoia? Eu não conheço, não ouvi a fala do presidente, né, e assim, ela tem que ser lida, tem que ser tomada dentro do contexto que foi dito, né? Eu confesso que vou tentar colher a informação na sua origem, porque eu vi a versão, né, do discurso. Então, não, Inclusive foi citado na CPI hoje, né? Eu ouvi eles falando isso. O senhor tem razão de ser mais assisti. Cauteloso, né, na sua posição quanto à fala do presidente. Mas, mudando um pouco de assunto, que é um assunto que o senhor já discutiu Mas eu muito. não nego, o presidente de vez em quando dá umas caneladas também, né, e ele mesmo reconhece depois. É por isso que eu estou dizendo, a fala dentro de uma circunstância, às vezes ela não representa, né, um pensamento elaborado de uma ação política que vai ser executada. Tem que olhar o contexto em que ela foi dita. Eu tenho a impressão até que por isso né, que não houve. Ele não sempre houve uma reclama, né? repercussão Quando muito alguém forte. chega e nessa fala questão? assim, tiram de contexto, só para me criticar, ele vive falando isso E me também. permita né? aqui fazer uma observação. Eu acho que o presidente está correto quando ele demonstra preocupação com o que está acontecendo no Brasil em relação ao lockdown, né? Esse fechamento absurdo. Toque de recolher. Toque de pelo recolher. Brasil. Os estados e municípios deixaram de cumprir as suas obrigações de estruturar a rede de saúde para garantir assistência às pessoas. Aí querem falar em garantia, né, de um quadro de estabilidade ou de redução de curva de contaminação a partir de lockdown. Agora, senador, o mundo inteiro que tem serviço de saúde lá bom, eficiente, foi para o lockdown porque teve uma hora que, olha, lotou aqui, não tem mais como atender, pelo amor de Deus, fecha, porque se tiver mais gente contaminada, eu não consigo atender. Mas Isso não foi, é fechar por fechar. Não é fechar por fechar. A gente é fechar para você cuidar da sua estrutura, reestruturar para atender. Fechar por fechar, você não resolve. Mas não houve ali uma falta, ou seja, uma polarização sanitária. Um quer que deixe tudo aberto, o outro quer que feche tudo. Não tinha que sentar governo federal e estados estabelecer um acordo, um equilíbrio nessa questão, uma vez que um certo distanciamento social e algumas medidas em alguns locais, elas eram necessárias. Eu vou lhe fazer uma e pergunta. ainda são, diante aí jornalista anda na rua, proliferação do vírus. Jornalista anda na rua igual eu ando e todos andam, então vê tudo. Veja, você tem os lockdowns que são decretados Brasil afora, fecha tudo, deixa apenas os essenciais, e aí você sai, vai no supermercado, o supermercado está lotado, está mais lotado do que nos dias normais. Virou shopping. Virou shopping, lotado, aí lá não tem Covid. Aeroporto, né? O aeroporto lotado, lá não tem Covid. Mas o pequeno, que não tem defesa, que não tem condições de gritar para todo mundo ouvir e fazer com que o dele fique aberto, está fechado. Você quebra o pequeno e alguns grandes estão se tornando milionários Brasil afora. Então, veja, fechar por fechar não resolve. Eu acho que não é a solução. Mas não era o caso, então, de sentar todo mundo e estudar uma solução e ter aí uma organização até nacional dessa questão, apesar dos decretos que deixa o governador fazer as coisas? A pergunta que eu queria fazer é essa. Quantos fiscais você já viu na rua, aqui do Distrito Federal, como acontece lá no meu estado? E eu estou falando aqui porque eu fico muito tempo aqui. Fiscais na rua para poder acompanhar, por exemplo, as pessoas que saem às ruas, se está no protocolo de segurança, está usando máscara, está respeitando o distanciamento, porque o problema não é fechar tudo.
O problema é respeitar as regras sanitárias, o protocolo. Claro. Se você tiver, tem muitos, com esse sistema de fechamento tudo aí, você tem nas secretarias estaduais e municipais muita gente que está com seu ofício suspenso, ele não está trabalhando, ou então está remotamente. O que você pode fazer com aquilo que não está no dia a dia trabalhando normalmente? Você tem a vigilância sanitária, por que não pega, não faz um decreto remanejando os servidores de outra pasta para reforçar o efetivo da divisão de vigilância sanitária, bota lá um jaleco, patrulha Covid e vai fiscalizar. Afinal, os servidores públicos aqui reinaram, né? Estão em casa e ganhando salário integral. Eu queria mudar um pouco. Eles não deixaram de trabalhar, remotamente funciona, mas eu acho que você tinha que reforçar a política de fiscalização. Não é bem assim, não. Eu queria mudar um pouco de assunto para a gente falar sobre vários assuntos. A polêmica da reforma tributária. Já na Bíblia, lá, quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre os impostos cobrados por César, né? Ele respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dizendo que os impostos eram legítimos, né? E sempre há muita polêmica. Agora a última, o presidente da Câmara destituiu a comissão e simplesmente jogou para fora a reforma tributária. Acabou? Eu acho que não, eu acho que o trabalho foi feito, né, todo o debate, aquela comissão... Uma comissão mista, né? Aquela comissão era uma comissão mista que ela não tem força vinculante, né, apenas um acordo entre as duas casas, né, que criou uma comissão de senadores e deputados... Os ex-presidentes? Né? Com os ex-presidentes à frente à época, para estudar e propor, né, um texto que fosse deliberado pelas duas casas do parlamento. Em razão da mudança que houve na condução da casa e do embate, da disputa que houve lá, me parece que isso acabou deixando alguns resquícios e que, nesse momento, acabou eclodindo aí. Sem querer fulanizar e já fulanizando, a briga de Arthur Lira versus Aguinaldo Ribeiro, ela que acabou detonando essa comissão mista. E aí eu emendo já outra pergunta. O que Rodrigo Pacheco, a quem o senhor apoiou e estava junto ali na campanha, o que ele vai fazer diante dessa situação? Uma vez que lá atrás, quando os dois tomaram posse, teve aquela reunião na casa do presidente do Senado, onde ele disse, a Câmara vai tocar a reforma administrativa e nós aqui no Senado vamos tocar a tributária. O que houve que atropelou tudo agora e ninguém mais fala no papel que seria do Senado? Em relação a essas questões domésticas lá da Câmara, eu não vou... Você já passou por lá? Eu já passei por lá e tenho o maior respeito pela casa, gosto muito, vou lá com muita frequência, né? Ontem mesmo estive no plenário da Câmara e tal. É uma questão da casa. Espero que haja, né, assim, que a coisa se arrefeça e que consigam criar um ambiente, né, de harmonia, de entendimento e que possa pensar no enfrentamento dos grandes desafios que o Brasil tem pela frente, né? As disputas, elas passam, né? E o vencedor, né, com a vitória, às vezes precisa de baixar um pouquinho a temperatura e tocar para frente. Agora, eu acho que assim, a reforma tributária é fundamental para o Brasil, como é também a administrativa. Claro. Eu acho que o trabalho foi feito, né? O grupo cumpriu a missão de apresentar uma proposta. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco, com a habilidade que tem, como bom mineiro que é, né, vai ter a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara, buscar o entendimento, buscar aparar as eventuais arestas, né, colocar uma pá de cal nisso tudo, e tentar fazer essa proposta avançar. Não acho que tenha outro caminho que não seja o diálogo, que não seja o entendimento, de que não seja pensar o Brasil. E pensar o Brasil passa por fazer uma reforma tributária que simplifique, reduza a carga e que faça justiça tributária aos brasileiros. Senador, o nosso tempo aqui já está acabando, infelizmente, mas eu queria que o senhor não poderia deixar de falar sobre 2022. Está ali na esquina. Lula está aqui tentando remontar aquela aliança antiga, né, até indo atrás do centro, conversando com todos, e o presidente Jair Bolsonaro também já montou ali, basicamente, o seu grupo. Como é que o senhor está vendo essa sucessão? Passa por onde? Bom, eu acho que assim, o Brasil volta a ter, né, as polarizações, né, polarização política. O senhor acha que os dois vão para o segundo turno? Eu penso que, assim, veja,
o ex-presidente Lula ainda dispõe, no espectro da esquerda, de uma liderança muito forte, né? E com o passe livre, né, que o Supremo Tribunal Federal deu a ele, obviamente que é um nome a ser considerado, né? E, do outro lado, o atual presidente, o presidente Bolsonaro, né, que vem administrando o país num momento tão desafiador como esse, e chegando ao final, o pessoal fala da CPI que está aí, né? Eu falei, mas é a primeira, assim, a CPI está aí, mas é a primeira vez que tem uma CPI no Senado Federal ou no Congresso Nacional em que o foco dela não é corrupção no governo federal dos últimos 15 anos. São Mas medidas administrativas, responsabilidade. né? São ali, vai falar de ações, omissões ou tal, escolha disso, escolha daquilo, mas corrupção não tem. Eu queria perguntar ainda para o senhor rapidinho, como é que vai ficar o Democratas nisso tudo? Porque a gente tem um pedaço fora do governo, outro pedaço governista, vem um embate lá na frente, já tem gente até falando em Rodrigo Pacheco para candidato a presidente da República. Como é que o senhor avalia a posição do Democratas? Veja, assim, eu acho que essas discussões elas devem ser feitas no momento apropriado, né? O momento hoje é de trabalhar pelo Brasil e garantir as respostas que os brasileiros esperam no combate à pandemia. Não acho que seja o momento de decidir. O jogo já está Tem muita coisa, tem muita gente em campo, mas eu acho que o Democratas certamente que na hora apropriada vai tomar a sua decisão. Assim, muitos parlamentares, muitos congressistas têm maior afinidade com o presidente Bolsonaro, mas essa será uma decisão tomada pelo partido, né? A relação pessoal que eu tenho, que outros têm, né, é uma relação do parlamentar com o presidente, mas a decisão do partido será tomada, obviamente, no âmbito do partido, numa discussão democrática, como sempre fez o partido. Pois é, e nós vamos acompanhar aqui, esse é o nosso assunto aí para frente, né? Senador, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília, participar desse frente a frente num momento assim tão tenso. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado a você, José Maria Trindade, a Denise, um prazer muito grande estar aqui na Rede Vida e poder falar de assuntos que são assuntos do momento e desafiadores para todos nós. Que a gente tenha pela frente aí uma vitória grande para todos os brasileiros, para tirar a máscara, voltar a sorrir, abraçar, comemorar a vida. Pois é, muito bem-vindo você que esteve aqui, uma boa conversa, né? Nessa mesa redonda aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Falamos muito pouco ainda de 2022, mas não vai faltar oportunidade, né? Já fica o convite para o senhor voltar e a você que nos assistiu, uma boa noite. Pois é, isso aí. Nós falamos aqui exatamente de política para que você tenha a sua ideia. Muito boa noite, obrigado e continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Até mais.